Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todas vocês. Que alegria e privilégio poder estar junto com você aqui na conferência Aliançadas. Somos mulheres aliançadas pelo sangue de Jesus. E se você não me conhece, meu nome é Val Gonçalves. Eu gostaria de agradecer a pastora Kelly Subirá pelo convite e todas as demais pastoras da comunidade Alcance. Estou aqui orando e pedindo ao Espírito Santo que Ele use esse breve tempo que nós vamos passar juntas para ministrar ao nosso coração sobre o tema da esperança. Esse é o tema dessa conferência e é um tema muito caro para o meu coração, porque era algo que o Espírito já havia falado comigo um pouco antes de eu receber esse convite. E assim que eu soube que era o tema da esperança que a gente ia tratar, eu perguntei para as pessoas do meu entorno, as pessoas que estão aqui do meu ladinho, o que é esperança para você? O que significa ter esperança? Como você definiria essa palavra? Se eu perguntasse para você agora aí na sua casa, o que você me responderia? Sabe que a maioria das pessoas acabou me respondendo que esperança é um tipo de otimismo, é como se fosse um sentimento, uma sensação de que no fim tudo vai dar certo, de que tudo vai se resolver, uma expectativa boa de futuro. Elas me disseram, Val, eu tenho esperança que eu vou conseguir aquele emprego dos meus sonhos, eu tenho esperança que eu vou entrar na faculdade que eu tanto desejei, eu tenho esperança que eu vou encontrar o homem da minha vida. Ei, solteira, você tem esperança que você vai encontrar o homem da sua vida? Bom, mas o que eu me pus a perguntar é, será que a esperança bíblica é só isso? Uma expectativa ou um sentimento bom a respeito do meu futuro? Será que tem alguma diferença entre a esperança do cristão e a esperança do não cristão? Eu já quero adiantar para você que sim, existe uma diferença muito grande. Então vamos ver o que é esperança bíblica? Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, o apóstolo Paulo vai trazer para a gente 3 coisas que permanecem. Ele diz, permanecem a fé, a esperança e o amor. Aqui nesse texto ele vai falar sobre a esperança bíblica. E a esperança bíblica não é um sentimento bom a respeito do futuro, embora isso possa estar envolvido. Não é só uma expectativa, um tomara que seja, não. Esperança bíblica é uma virtude. Você pode repetir comigo aí para você não esquecer? Esperança bíblica é uma virtude. Para você entender melhor o que significa chamar esperança de virtude, eu quero te explicar da seguinte maneira. O nosso caráter, quem a gente se torna, a pessoa que você é, se você é alguém de bom caráter ou de mau caráter, isso é formado pelo conjunto de virtudes ou de vícios que você adquiriu ao longo da vida. Então, vou te dar um exemplo. Generosidade é uma virtude, correto? Como é que faz para aprender generosidade? Enquanto você era criança, enquanto você estava crescendo, seu papai, sua mamãe, seus professores, pessoas que são autoridade na sua vida, te ensinaram a olhar para o lado. E olhando para o lado, quando você via alguém que tinha alguma falta, alguma necessidade em alguma área da vida, seja ela qual for, eles te falaram, olha, se você tem a mais e tem alguém que tem precisando, você vai doar, você vai compartilhar, você vai ser generoso. Você vai ter compaixão e empatia pela pessoa. E assim, a virtude da generosidade foi treinada no seu coração. É um treino moral. Agora, se você não teve bons professores, bons pais, não teve esse ensino na vida, você pode ter desenvolvido um vício, que é o exato oposto da virtude. Você pode ter se tornado alguém egoísta. Alguém que leu nas entrelinhas da vida que tudo que importa é o seu umbigo. E que, contanto que você tenha, se o outro não tiver, problema é dele. Existem muitas pessoas assim. O que eu estou querendo dizer para você é que as virtudes são treináveis, comunicáveis. Então, um pai, uma mãe, um professor, alguém pode treinar e ensinar virtudes para outra pessoa. Mas quando a gente fala da esperança enquanto virtude, ela é um pouco diferente. Porque nenhuma pessoa, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma pessoa de carne e osso consegue colocar a virtude da esperança verdadeira no coração de uma criança. A esperança enquanto virtude precisa ser dada, mas não pelo seu pai terreno, pelo seu pai celestial. A virtude da fé, da esperança e do amor, que são conhecidas como as virtudes teologais, elas só podem entrar no coração da pessoa pelo Espírito Santo. Então Deus precisa derramar sobre você essa verdadeira esperança. E aí, a partir do momento que Ele coloca isso em você, Ele também vai treinar.
a sua esperança. Ele vai aperfeiçoar a sua esperança. Ele vai colocar a esperança no lugar certo. E eu quero falar com você nesse tempinho que nós vamos passar juntos aqui, como Deus faz para treinar e aperfeiçoar a verdadeira esperança dentro do cristão. A esperança que não é só um sentimento fantasioso de que no fim vai dar tudo bem, vai estar tudo bem, vai dar tudo certo. Não só a expectativa do futuro, mas a verdadeira esperança. Como é que Deus constrói isso dentro de mim e de você? E eu quero usar um texto bíblico muito conhecido que está no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 em diante. Vou te convidar a abrir tua Bíblia aí na tua casa, onde você estiver, e ler comigo. Marcos 5, 25 diz assim a Escritura. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos. Ela havia padecido muito na mão de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por detrás, no meio da multidão, e tocou na capa ou na borda do manto dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia se estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído virtude, olha isso, virtude, virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Quem tocou na minha roupa? Quem tocou na borda do meu vestido? E os discípulos responderam: mestre, a multidão te aperta e você pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada, trêmula, ciente do que tinha acontecido, virou-se, prostrou-se a Jesus e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Uau, eu amo a história da mulher do fluxo de sangue e eu acredito que através dessa linda história Deus pode nos ensinar como Ele treina a esperança verdadeira, a virtude da esperança na minha e na sua vida. A primeira forma, e eu quero falar 3 formas, né? 3 coisinhas que Deus usa para treinar a gente na esperança, para trazer esperança verdadeira para o meu e para o seu coração. A primeira delas é que Deus nos treina na esperança pela espera. Gente, nós estamos falando de uma mulher que há 12 anos vinha padecendo do mesmo mal. 12 anos sangrando, 12 anos de uma hemorragia que fazia com que ela ficasse isolada, excluída, rejeitada, emocionalmente abalada, fisicamente prejudicada. 12 anos esperando, mas não apenas esperando, ela tinha ido a todos os médicos, procurado todas as medicações, ela tinha tentado todo o networking que era possível ela fazer e a Escritura diz que ela não só não havia sido curada, mas que ela havia piorado. Ela estava mais pobre, ela estava morrendo. Quando Deus quer treinar a virtude da esperança na nossa vida, muitas vezes Ele nos coloca na sala de espera da vida. E foi o que aconteceu com essa mulher. 12 anos na espera. E quando você passa um período de tanto tempo assim esperando, muitas vezes a espera prolongada te leva a desesperar. Te leva a um lugar onde você vai esgotar todas as suas possibilidades, todos os seus recursos. E é só quando a gente chega no fim de nós mesmos que Deus pode então falar conosco sobre o que é verdadeira esperança. Se Deus quer treinar os seus filhos na esperança, Ele nos coloca na sala de espera. Eu quero perguntar para você, será que você está sentado na salinha de espera da vida? Será que Deus te colocou sentado para esperar? Para você aprender algumas coisas, sabe? Eu gosto muito de uma história muito conhecida na Escritura, que é a história de José do Egito. Jacó estava criando José como um filho mimado, como um menino que era o preferido do papai, que tinha as melhores refeições, que vestia uma capa colorida, mas Deus não queria que José se tornasse um filho mimado. Deus queria que José fosse um filho maduro para que ele pudesse ser um agente de esperança para Israel. Mas se as coisas continuassem daquele jeito, José mesmo ia se sabotar e estragar seu próprio futuro, porque a petulância, a arrogância estavam chegando num nível perigoso. Sabe o que Deus faz quando Ele quer ensinar
a virtude da espera e da esperança para alguém, ele coloca essa pessoa para esperar, coloca essa pessoa sentada. José foi injustamente vendido pelos irmãos, foi colocado num poço, esperando o resgate. E quem veio, na verdade, foi uma caravana de ismaelitas. E ele teve que esperar ser comprado no Egito. E ele foi para a casa do Potifar e trabalhou bem ali, mas foi injustiçado por causa da mulher de Potifar e acabou caindo na prisão. E na prisão ele interpreta divinamente o sonho do copeiro e do padeiro do rei, e aqueles que deveriam se lembrar dele, adivinha? Esquecem dele. E ele fica na sala de espera de Deus, numa prisão, até chegar o tempo em que ele tivesse maduro o suficiente, que ele tivesse firmado o suficiente para poder sair de lá e ter verdadeira esperança e colocar os olhos no lugar certo. Quando Deus quer ensinar a esperança para alguém, Ele muitas vezes vai usar espera para isso, porque só há esperança a partir da espera. Vai pensando aí na sua vida. Você está esperando por alguma coisa? Será que Deus te colocou nessa salinha de espera para você não se tornar um filho mimado, mas um agente da esperança, onde quer que Deus te colocar? Sabe por que eu gosto dessa ferramenta de Deus de nos colocar para sentar, de nos colocar para esperar? Porque a espera é a coisa que mais humilha o nosso coração. A espera nos coloca no nosso lugar. A espera nos faz reconhecer que nós não temos controle de nada, que nós não temos todas as respostas, de que nós temos que confiar em Deus. A espera, ela destrona todos os ídolos que a gente estava construindo no nosso coração e muitas vezes até sem perceber. Quem sabe eu estou falando com você, mulher, que tem um sonho, tem a esperança de se casar. E talvez, a semelhança da mulher do fluxo de sangue, você está há tantos anos sofrendo do mal da solidão. E talvez você tenha tentado vários relacionamentos, vários recursos, mas a verdade é que depois de tanto tempo tentando um relacionamento, você só acabou mais empobrecida, você só acabou mais excluída, você só acabou mais ferida. Quem sabe você está sangrando na sua alma hoje. Talvez o casamento tenha se tornado um ídolo no seu coração. E Deus não divide o lugar dele no trono do seu coração com ninguém. Então ele está te colocando sentado na sala de espera para que você aprenda que a verdadeira esperança não é um casamento. Para que você aprenda que a verdadeira esperança não é aquilo que você desejava. A verdadeira esperança é muito além disso. Tem tantas pessoas que acabam idolatrando filhos, carreira, dinheiro, uma empresa que começou. Deixa eu falar algo para você. Não coloque a sua esperança em nada que você pode perder. Todas as coisas que existem são abaláveis. Só uma pessoa é inabalável. Só o nosso Senhor Jesus Cristo é rocha eterna. Só Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. E Ele está te colocando nessa sala de espera para humilhar a nossa petulância, para humilhar a nossa arrogância, para nos ensinar que aquela expectativa de um futuro bom, na verdade, está se tornando um Deus para nós. E Ele quer destronar esses ídolos do nosso coração. Uma vez isso aconteceu comigo, sabia? Eu quero abrir meu coração para você aqui. Deus me colocou na salinha de espera por 6 meses. Meu filho Davi nasceu com uma má formação no intestino. E ele chorava demais, gente. Ele chorava como a música diz, dia e noite, noite e dia, sem cessar. Era uma criança que não parava de chorar. Ele tinha um problema sério de saúde e por 6 meses nós fomos a todos os médicos. Nós procuramos vários recursos. Mas mais do que isso, eu orava e eu chorava, dizendo: Deus, você pode curar meu filho. E nada acontecia. Deus me colocou na salinha de espera, vendo meu filho chorar, sabendo que Deus era todo poderoso, que Ele podia, em um piscar de olhos, curar aquele menino, e Ele não fez. Sabe por que Ele não fez? Porque aquela espera de 6 meses estava desconstruindo a filhinha mimada Val e estava construindo a agente de esperança Val. Sabe por que Ele não fez? Porque apesar de eu estar em oração e chorando diante dele, eu ainda queria usá-lo como meio para a minha verdadeira esperança, que era a cura. Quero meu filho? E Deus não deixa a gente fazer isso. Então Ele me ensinou a amá-lo
Ele me ensinou a confiar nele, a confiar no amor dele, ainda que as coisas não saíssem como eu queria, como eu planejava. Ali Deus me ensinou a virtude da espera que gera verdadeira esperança. Foi isso que aconteceu aqui com a mulher do fluxo de sangue. Sabe, lendo o livro de Abacuque, enquanto um profeta, ele recebeu uma revelação do Senhor. Ele viu que os babilônios iam invadir Jerusalém, que o povo dele ia ser destruído, a cidade ia ser queimada, eles iam ser levados como exilados para fora da sua terra. Ele viu toda aquela tragédia que iria acontecer e talvez Abacuque, como eu já fiz, talvez como você aí na sua sala de espera da vida já fez, Abacuque começou a questionar a Deus, como que dizendo, Deus, é isso mesmo? Você vai permitir que isso aconteça? Você vai permitir os meus olhos verem esse tipo de situação? Deus, parece que você está tirando toda a nossa esperança. Olhando para isso que você está me mostrando, eu não vejo nenhuma expectativa boa de futuro. Eu não tenho nenhum sentimento de que tudo vai dar certo, pelo contrário, parece que tudo vai dar errado. Deus, você está matando minha esperança. Era isso que estava no coração de Abacuque. Mas Deus bota Abacuque sentado, até que Deus fala com ele e explica para ele como os pensamentos dele são infinitamente mais altos e como ele iria julgar não só os judeus que tinham idolatrado, mas também a nação babilônica depois, e como os planos de Deus são tão infinitamente maiores do que os nossos. A nossa visão é muito pequena, minha irmã. Nós somos como alguém que tem uma pecinha de um quebra-cabeça. E às vezes, olhando para a pecinha do quebra-cabeça, você fala assim, isso aqui não vai dar certo, isso daqui não tem esperança. Mas Deus está nos céus e Deus conhece todas as coisas, passado, presente e futuro. E Ele vê o quadro inteiro montado, Ele vê esse mosaico maravilhoso que está sendo formado na nossa vida. Então, por isso, nós temos que confiar no que Ele diz. Depois que Abacuque entende o coração de Deus e os planos de Deus, então ele é treinado na esperança. E olha só o que sai da boca de Abacuque no capítulo 3, no versículo 17 em diante. Abacuque diz assim, portanto, depois de ouvir o que meu Deus tinha para falar, depois de ficar sentado na sala de espera de Deus, portanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e que os campos não tenham mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e no curral não haja gado, todavia, ou em algumas versões, eu, porém, me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar em lugar alto, em um lugar alto. Uau! Sabe o que eu concluo? Que Deus, quando quer treinar a esperança na gente, Ele nos coloca na sala de espera. Porque a verdadeira esperança tem que vir acompanhada de um ainda que. Foi isso que eu aprendi. Ainda que o meu filho não fosse curado. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que eu não saia da prisão. Ainda que eu não tenha um casamento, ainda que o meu negócio realmente vá à falência, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu sei o que é verdadeira esperança. Sabe que você, como um filho amado de Deus, você como uma filha amada de Deus, está sendo treinada na virtude da esperança? Primeira forma que Deus usa é pela espera. Não tem como fugir da espera. Sem espera, não há esperança. Segunda forma que Deus usa para nos treinar na esperança, está nessa história da mulher do fluxo de sangue. Deus nos faz caminhar enquanto nós esperamos. Sabe, às vezes as pessoas pensam que a espera na vida cristã é uma espera passiva, quase como numa posição de receber, e não. Como dizia o Marcos Almeida, esperar com Cristo é caminhar. Esperar é andar, esperar é se desenvolver, esperar é estar andando sob uma palavra. Sabe como eu vejo isso na vida dessa mulher? Quando todas as possibilidades dela se esgotaram, quando ela desesperou de tudo, então ela ouviu falar de alguém que podia verdadeiramente fornecer esperança para ela. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar dos milagres que ele estava realizando e então ela começa a caminhar. Caminhar para onde, Val? Caminhar para quem? Caminhar em direção ao Senhor.
O que aquela mulher fez foi o que diz o texto de Lamentações: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Eu posso caminhar em direção a Jesus, eu posso ir em direção ao Messias, porque as misericórdias dele sobre mim são muito além do que eu posso imaginar. Ele não vai me rejeitar pelo fato de eu estar sangrando, ele não vai me rejeitar pelo fato de eu estar doente há 12 anos, ele não vai me rejeitar pelo fato de eu estar na sala de espera de Deus. Pelo contrário, as misericórdias dele não têm fim. Eu posso me dirigir a Jesus, porque a sua misericórdia é maior que a minha doença, porque a sua graça é maior que a minha miséria, porque a sua bondade e vontade de me curar é maior do que a minha própria vontade de ser curado. Sabe, se Deus quer treinar a virtude da esperança em você, Ele vai te botar para caminhar enquanto você espera. E eu não consigo pensar nisso sem lembrar que essa mulher do fluxo de sangue era uma mulher judia. Era uma mulher que esperava o Messias de Israel. Gênesis 3,15 tem uma promessa, você conhece o proto-evangelho, de que através da mulher sairia um que esmagaria a cabeça da serpente. Toda criança judia sabia que havia promessa de alguém, de um ser humano que viria e esmagaria Satanás, o Messias. E sabe algo que está escrito sobre o Messias no livro de Malaquias? Está escrito que quando Yahvé, quando o Messias viesse, ele traria cura nas suas asas. E aquela mulher conhecia essa promessa. Ali no original hebraico, ele traria cura nas suas asas, quer dizer que a borda do seu vestido, a borda do seu manto, a borda do seu talite traria cura. Essa mulher no meio da espera se coloca a caminhar em direção a Jesus. Ela começa a caminhar em cima de uma promessa, a promessa de que Yahvé traria cura na borda do seu vestido. E então ela diz consigo mesma: se eu apenas tocar, se eu apenas tocar a borda do manto dele, eu serei sarada. E ela então caminha em cima da palavra de Deus. Ela caminha, enquanto espera, em cima da promessa. Ela se dirigia literalmente ao Logos encarnado, à palavra encarnada. Agora eu e você precisamos, enquanto esperamos, caminhar sobre a palavra de Deus. A sua vida tem que gerar uma pergunta. O que você está fazendo tem que gerar uma pergunta. Por que você faz o que você faz? Com que motivação você faz o que você faz? Para onde você está indo? Eu estou caminhando sob uma palavra. Eu estou caminhando em direção a Jesus. Eu estou caminhando em direção à vontade de Deus. Deus vai ensinar para você e para mim a virtude da esperança, nos fazendo caminhar sobre uma palavra, ainda que estejamos no meio da espera. Deixa eu te falar uma coisa, se você tem uma palavra de Deus, isso é tudo que você precisa. Se você tem uma palavra de Deus, isso é o chão firme que você precisa para caminhar enquanto você espera. Só se mova. Só se mova na direção da promessa que Deus te deu. Seja como essa mulher, nutra a sua mente, o seu coração com a promessa: se eu apenas tocar, eu serei curada. Se eu apenas acessar a Deus, eu serei liberto. Se eu apenas encontrá-lo, isso será suficiente. Ele é a minha porção, Ele é a minha herança. Caminhe enquanto espera na direção certa. Assim como o salmista, no Salmo 121, diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Corra para Ele, caminhe em direção a Ele. E assim você vai ser treinada na virtude da esperança. Então Deus nos treina pela espera, Ele nos treina fazendo caminhar enquanto a gente espera, mas tem mais uma coisa que eu quero terminar com ela. Deus nos treina na virtude da espera, nos fazendo tocá-lo. Tocá-lo. Tocar em Jesus é a verdadeira esperança. Tocar em Jesus é o verdadeiro prêmio. Aquela mulher, gente, ela finalmente foi por trás e conseguiu chegar na borda daquele manto, na borda daquele vestido. E ela agarra. E quando ela agarra com fé, sabe o que acontece? Na hora,
a hemorragia, aquele sangramento, aquilo que afligiu o corpo dela cessa. E ela sabe que cessa. E então, ela podia, e eu fico pensando, ela podia ter se levantado, já que aquilo que ela esperava tinha acontecido, ela podia ter se levantado e ido embora e contado para a família, que com certeza ela estava há muito tempo isolada. Olha, finalmente eu fui curada. Ela podia ter saído correndo e contado para a família. Ou ela podia ter ido para o sacerdote, se mostrar limpa, pura, porque haviam 12 anos que aquela mulher estava excluída do seu ciclo social. Ela podia simplesmente ter corrido depois de ter recebido a cura. Mas presta atenção no que eu vou falar para você. É quando você recebe aquilo que você mais esperava, que a sua esperança realmente vai ser provada. Que aonde estava a sua esperança vai ser revelado. Sabe por quê? Porque se ela tivesse ido embora depois da cura física, era tudo que ela ia receber. Se ela tivesse saído depois de receber o estancamento da hemorragia, era tudo que ela ia receber. Mas ela não sai. Porque quando ela toca em Jesus, ele vira e diz assim, opa, algo diferente aconteceu, alguém me tocou. Os discípulos não entendem aquilo que Jesus está falando, eles falam, mestre, tem tanta gente, a multidão está te apertando, como você pode dizer alguém me tocou e querer saber quem é essa pessoa? E Jesus diz algo, presta atenção nisso, Jesus diz assim, olha, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Ah, presta atenção nisso. Lembra que eu disse para você que a esperança é uma virtude? Aquela mulher arrancou, sequestrou, tirou uma parte da natureza de Jesus para ela. Verteu poder, verteu o Espírito Santo, verteu esperança para ela quando ela tocou em Jesus. Mulherada, a gente fala tanto sobre querer ser uma mulher virtuosa. Presta atenção. Ser virtuosa é decorrência de quanto você toca em Jesus. Ser virtuosa é só a consequência do tanto que você acessa Jesus. Aquela mulher se tornou verdadeiramente uma mulher virtuosa, cheia de esperança. E aí Jesus vira para ela e fala assim, foi você que me tocou? E ela fala, fui eu. Ela estava morrendo de medo, porque diante da lei de Moisés ela podia ser apedrejada se ela tocasse em qualquer pessoa sangrando daquele jeito. Mas ele diz para ela, mulher, vá em paz, fique livre do seu mal, a sua fé te salvou. Aqui a palavra salvou é sozo, o que fala de salvação para corpo, alma e espírito. E que ela tinha sido curada no corpo, a gente já sabe. Mas não só isso. Quando ela toca em Jesus, o corpo é sarado, mas a alma é restaurada. E além disso, o espírito é salvo. Você percebe que se ela tivesse parado na cura física, aquilo seria muito pouco. A verdadeira esperança não podia ser só uma cura física. A verdadeira esperança não podia ser só o fato de parar de sangrar. Sabe o que acontece que eu acho maravilhoso nessa história? É que aquela mulher está sendo treinada na virtude da esperança. E o que ela aprende? Ela aprende que Deus é quem nos coloca na sala de espera para esgotar as nossas possibilidades. É Deus que nos faz caminhar enquanto nós esperamos em direção a Jesus, com fé, confiando na promessa e na palavra de Deus. Mas quando ela finalmente toca e ela recebe sozo, salvação de corpo, alma e espírito, ela percebe uma coisa, que Jesus não é só o começo da esperança. Jesus não é só o meio da esperança para onde você caminha, mas Jesus também é o fim da esperança. Porque é sobre tocar nele e ter o corpo restaurado, a alma restaurada, mas o espírito salvo. É sobre passar a vida eterna com Jesus. Essa é a verdadeira esperança. Eu queria te falar que apenas um sentimento bom sobre o futuro, apenas uma expectativa, um tomara que seja, isso não é esperança. A verdadeira esperança é esperar em Deus, esperar com Deus e esperar por Deus. É andar nessa vida de forma que todas as outras coisas são supérfluos. São muitas vezes coisas boas, mas são extras. Porque a minha porção, a minha herança, o meu prêmio, o meu tesouro, a minha esperança de verdade é ter Jesus.
é tocar Jesus, é ser como Jesus, é pelo toque extrair da natureza de Jesus e me tornar semelhante a Ele. Essa é verdadeira esperança. Esperança é esperar em, com, mas sobretudo por Deus. Por Deus. Vamos orar nesse momento? Pedindo ao Senhor que Ele produza em nós essa virtude, que Ele nos dê graça na espera, que Ele nos ensine a ter fé e caminhar na Sua palavra e que Ele nos deixe tocá-lo de todo o nosso coração, para que nós sejamos virtuosos. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, muito obrigado por esse tempo juntas, muito obrigado pela Sua palavra que se renova. Espírito Santo, obrigado porque você é quem efetua em nós. Obrigado, Espírito Santo, porque você nunca nos deixa sozinhos e você mexe agora na terra do nosso coração. E você agora aprofunda a semente que foi plantada para que dê fruto 30, 60 e 100 por um. Pai, eu oro por cada irmã, eu oro por cada mulher aqui. Talvez, Senhor Jesus, muitas estão no período da espera e estão angustiadas, estão ansiosas, estão, Senhor Jesus, temerosas, estão com a sensação que estão atrasadas. Pai, eu peço no nome de Jesus agora a paz que excede todo o entendimento sobre os corações e a mente. Pai, eu peço que você ensine que a sala de espera é o lugar dos filhos maduros. Eu peço que você ensine elas a esperar em você e com você. Nos ensina a caminhar sobre a sua palavra. Jesus, eu peço pelo Espírito Santo agora, nos faz ver que a sua palavra é chão firme o suficiente para andarmos uma vida inteira. Eu oro em nome de Jesus que habite ricamente a palavra de Deus no coração de cada uma das minhas irmãs. Que elas se movam pela vida, nas suas circunstâncias, em qualquer área das suas vidas, intencionalmente, que elas se movam de propósito, que elas se movam na palavra de Deus, sabendo o que estão fazendo, com consciência despertada. E Pai, andando na sua direção, que elas possam te tocar. Que nós possamos tocar você, que nós possamos ter um toque com tanta fé, que possa extrair virtude de você. Jesus, nós queremos a sua natureza, nós queremos a verdadeira esperança, nós queremos ser tomadas pelo sentimento e pela convicção de que você é mais que suficiente na nossa vida e que se nós não ganharmos mais nada, mas tivermos você, já temos tudo. Senhor, eu peço em nome de Jesus que você firme em nós pela fé a certeza de que você é o autor, o consumador da nossa fé, a certeza de que você é o mesmo ontem, hoje, sempre, a certeza de que você é infinito, eterno, imutável, poderoso e que você cuida de nós. Senhor, nós entregamos na sua mão todo o nosso controle, a nossa necessidade de continuar nutrindo um sentimento, uma expectativa fantasiosa sobre os nossos futuros. Nós queremos a sua vontade sobre nós. Venha o seu reino e seja feita a sua vontade na nossa vida, assim como é feita no céu. Pai, abençoa cada uma dessas mulheres, que elas sejam treinadas na esperança. É isso que eu oro, no nome mais poderoso que existe, o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe você e que você seja fortalecida na verdadeira esperança. Um beijo.